vocês vão ter uma aula aqui. Então eu gravei alguns blocos onde a gente vai repassar isso para vocês. Gostaria muito que vocês prestassem muita atenção, porque o conteúdo é muito rico e muito explicativo sobre o que é o sistema límbico e também como que funciona o cérebro, né? Nesse sistema todo de harmonizações, né? O que tem a ver, por que está relacionado, tá? E no meio desses blocos eu vou aparecer de novo para sanar as dúvidas que vocês tenham. E também para a gente deixar isso de um modo muito mais didático e agradável para todos vocês. Bom, eu espero que todos vocês estejam me assistindo pelo menos com uma taça na mão e provando de um vinho maravilhoso que vocês devem ter comprado dentro da Vinho em Ponto. E é isso, vamos iniciar. Espero que vocês gostem, foi tudo produzido e feito com muito carinho. E muito obrigado por vocês estarem aqui agora nesse momento. A gente vai começar falando sobre o sistema límbico. Eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, eu vou começar explicando para vocês o que é o sistema límbico. E eu já digo que ele é muito fascinante, porque ele faz parte do nosso sistema nervoso. E também ele é o grande responsável pelas nossas emoções, motivações e comportamentos também. O sistema límbico, ele vai conectar as nossas funções cognitivas superiores, como o raciocínio e também as respostas emocionais mais primitivas, tá? E é o que explica, por exemplo, por que uma experiência sensorial que a gente tenha pode ficar gravada para sempre a uma emoção, seja ela positiva ou negativa, tá? Eu quero que vocês imaginem comigo a seguinte situação. Você sai da piscina em um dia muito quente, ouvindo a sua música favorita, abre a geladeira e pum, abre um choque, sente um choque. Automaticamente o seu cérebro ele vai passar a relacionar aquela música prazerosa com a dor do choque. E isso é o sistema límbico em ação, integrando prazer e punição. De um modo muito geral, quando o estímulo gera agradabilidade, nós sentimos recompensa, como alegria, prazer ou até mesmo plenitude. Quando o estímulo é desagradável, surgem medo, dor, ansiedade e até a necessidade de fuga. É isso aí. Então, o coração anatômico do sistema límbico, que é o que eu estou mostrando aqui embaixo nessa imagem, é o hipotálamo, que regula as funções vegetativas e endócrinas, influenciando sede, fome, desejo sexual, saciedade e também reações de medo e raiva. Nós temos também aqui o hipocampo, que é essencial para a formação das memórias, e a amígdala, que associa também as experiências emocionais e estímulos, principalmente os cheiros, tá? E é por causa dela também que um perfume pode despertar lembranças boas ou traumáticas, né? No fundo, tudo que fazemos é movido por recompensa e punição. Se algo gera em você algo prazeroso e que você precisa repetir, e também coisas que você precisa evitar. E como isso nos conecta, né, à nossa vida prática? O sistema límbico, ele seleciona quais experiências serão reforçadas, moldando nossa motivação e orientando também nosso comportamento social. Ele não explica, por exemplo, por que estudar e ter boas notas pode gerar alegria e reforçar o hábito, enquanto não estudar e ser reprovado pode gerar um tipo de frustração no nosso comportamento, sabe? No campo dos neurotransmissores, os 5 principais do sistema límbico são esses. Então, serotonina, que vai regular o nosso humor e ansiedade também, noradrenalina, que induz excitação física e mental, endorfina e encefalinas também, que reduzem dor e estresse. E é claro, ocitocina, fortalecendo os vínculos e confiança também. E a gente também encontra dopamina, tá? Motor de motivação, prazer e muito bem-estar. São práticas simples, sabe? Como meditação, exercício físico, boa alimentação e principalmente socialização, que reforçam positivamente os circuitos de recompensa do nosso sistema límbico. Já nas situações de desequilíbrio, nós podemos precisar de um apoio mais profissional,
ou até de medicação para regularizar esses neurotransmissores que são tão importantes para nós. Portanto, se a gente quer entender o sistema límbico, é importantíssimo compreender como nós nos sentimos, reagimos e aprendemos também, tá? É uma ponte aí entre o instinto, a razão, emoção, comportamento e também punição. E, consequentemente, é claro, de uma boa harmonização. Então, sem entender como que funciona o nosso sistema límbico, a gente não consegue seguir para uma aula de harmonização e neurociência que nem eu vou concluir aqui para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham anotado tudo o que eu disse e entendido. Se vocês não entenderam, eu peço que vocês deixem aqui a pergunta de vocês relacionada a esse bloco. Isso vai ficar gravado. Essa Masterclass vai estar gravada e disponível no YouTube por alguns dias, para que vocês possam assistir novamente. A gente sempre sabe que um assunto novo, quando ele entra no nosso cérebro, é difícil às vezes da gente assimilar tudo isso. Por isso que a gente vai deixar disponível aí alguns dias para que vocês possam rever, para entender como funciona esse sistema límbico, né? É um pouco complicado, mas ele tem tudo a ver com a gente. Bom, a harmonização é mais cérebro do que o paladar, né? Tudo que a gente fizer ali vai estar muito mais ligado com aquilo que o nosso corpo vai sentir e entender do que aquilo que a gente só está provando e sentindo os aromas, tá? É mais ou menos assim que funciona. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre como que o nosso cérebro acaba buscando o tipo de harmonização perfeita. E eu espero que vocês gostem. Confere esse bloco comigo também. Então é isso, pessoal. Quando nós falamos de harmonização, a gente não tá só falando de vinho e comida apenas. Isso é muito raso, né? A gente tá entrando agora numa área um pouco mais complexa, porque a gente tá falando de neurociência e emoções, como isso reflete no nosso corpo, né? O sistema límbico, ele é uma parte do cérebro que é responsável por nossas emoções, nossas memórias afetivas e olfativas e até nossos instintos de prazer e punição. E é por isso que cada gole de vinho não fica só no paladar. Ele vai despertar uma sensação de uma emoção muito profunda guardada nas suas memórias. Por exemplo, eu vou explicar aqui nesse campo. O hipocampo, ele registra a memória de sabor. Por exemplo, um Malbec muito bom que você já tomou numa viagem. A amígdala vai associar o aroma de chardonnay amanteigado e o cheiro de algum prato de infância. O hipotálamo, ele vai regular a sua resposta de prazer e satisfação, que é quando você sente que a comida e o vinho estão em perfeito equilíbrio. E a dopamina, óbvio, o neurotransmissor central do sistema límbico, ele vai liderar nesses momentos, trazendo uma motivação de alegria, sensação e também de euforia. Assim, quando nós combinamos acidez, corpo, doçura e textura entre comida e vinho, nós não estamos só buscando equilíbrio químico, tá? Nós estamos ativando circuitos emocionais de prazer e recompensa no cérebro. É por isso que uma harmonização extremamente bem feita, ela vai emocionar, ela vai surpreender e ela vai ficar na memória dos seus convidados, do seu marido, da sua esposa para sempre. Porque a ciência nos mostra que o vinho conversa com o nosso sistema límbico. E é por isso que a experiência é muito além do gosto, né? Ela é uma experiência de alma e também de coração. É isso que acontece no nosso corpo quando a gente ingere o líquido certo e a comida certa. E aqui eu vou fechar para vocês e exatamente o que eu falei. O nosso cérebro, ele tá buscando harmonia, o que é extremamente maravilhoso, né? Maravilhoso. O nosso cérebro, ele tá buscando equilíbrio, ele busca surpresa também, como eu tô colocando aqui no quadro. Se vocês quiserem, eu
falo para vocês darem um print, tá? Que eu acho que é muito melhor e muito emocionante. E vocês terem isso sempre com vocês, tá? Então, equilíbrio, surpresa e também experiência sensorial. São esses os pilares aí da busca do cérebro por harmonia. O nosso cérebro, ele tá sempre a caminho e nessa incessante busca por prazer, harmonia, equilíbrio perfeito. E junto com tudo isso, a gente tem 4 pilares diferentes aí e são fundamentais também para nossa harmonização de vinhos. Se a gente for tratar isso de um modo muito mais neurocientífico do que emocional, né? A neurociência que vai trazer a emoção para nossa degustação de vinhos, né? Para nossa harmonização perfeita. Isso é o que vai fazer com que todas as nossas experiências sejam memoráveis. Como eu disse já algumas vezes, não é só comida e vinho. A gente precisa de muito mais do que isso, né? Muito mais. São muitas outras coisas ligadas. O ambiente importa. As pessoas que estão com você também importam nesse caso, porque tudo isso vai criar uma atmosfera de memória olfativa, gustativa, que o seu cérebro nunca mais vai esquecer. E tudo isso vai ficar exatamente concentrado nesse nosso sistema límbico. Bem complexo, né? Mas eu aposto que vocês estão anotando e vocês também estão gostando desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante e eu acho que faz todo sentido, não só na minha vida, mas na nossa vida, né? Principalmente quando a gente sai para socializar com as pessoas. O que a gente está buscando com isso, né? A gente está buscando prazer, a gente está buscando diversão, dopamina, adrenalina. Olha quanta coisa vai surtindo efeito dentro da gente apenas com um bom ambiente, uma boa companhia e um vinho ideal. A gente precisa pensar bastante sobre isso. Eu vou entrar agora no assunto dos 4 pilares essenciais da harmonização. E eu tenho certeza que vocês vão ficar bem curiosos aí, que muitos deles vocês já provaram, com certeza. Agora eu vou começar falando sobre os 4 pilares que são muito, 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 muito importantes. Eles são essenciais aí para nossa aula. E eu vou falar sobre uma jornada sensorial, né? Então, papel e caneta na mão, se não, print na tela para que vocês não possam perder isso. E isso é muito bacana e é muito bacana a gente testar cada vez mais essas harmonizações, essas brincadeiras que eu vou fazer por aqui, tá? Então, o primeiro pilar aí que a gente vem trazendo é o pilar do equilíbrio, né? Que é peso, então equilíbrio e intensidade também. Uma comida leve precisa de um vinho leve, uma comida mais intensa precisa de um vinho mais intenso. É assim que funciona o equilíbrio no nosso sistema límbico, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele pede um certo tipo de equilíbrio e não vai pedir uma sobrecarga. Então, tem algumas coisas que realmente não bate. E você vai me dar razão quando você testar isso aí dentro da sua casa. Então, uma salada fresca com queijos um pouco mais leves, a gente vai colocar um Sauvignon Blanc, que vai trazer frescor, leveza e clareza mental. Olha isso. Como que eu posso sentir isso? Eu queria que vocês imaginassem um Sauvignon Blanc cortando a gordura de um queijo de cabra bem fresco, tá? É uma sensação de limpeza no paladar que nos liga a uma dopamina, que é o prazer imediato. Eu tenho certeza que vocês vão gostar quando vocês testarem aí na casa de vocês. Eu quero que vocês me contem sobre isso, inclusive. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa explicação sobre equilíbrio. E eu vou continuar aqui agora com vocês. E agora a gente vai tomar um ritmo muito mais acelerado, mas se vocês tiverem perguntas, eu tenho um moderador aqui e a gente vai respondendo conforme eu for conseguindo, tá? O segundo pilar dessa harmonização, né, dessa aula, é mais um método de cocção. O que é o método de cocção? A interação com as texturas. Isso é muito, muito, muito importante e isso é sempre muito bem visto,
tá? Quando você grelha, quando você frita, quando você assa, quando você cozinha também, cada uma dessas técnicas ela vai ter um peso diferente na textura do alimento, tá? Na textura ali do prato. Então, o vinho, ele vai precisar acompanhar essa intensidade. O nosso segundo pilar, eu já estou mudando aqui também a nossa... Opa! Pronto. Eu vou falar aqui sobre o segundo pilar, quando a gente volta para isso, eu vou dar alguns exemplos práticos de intensidade, tá? Salmão grelhado com um chardonnay um pouco mais barricado, né? Então, o que isso vai trazer pra gente no sistema límbico? Aconchego, prazer, um prazer que não é aquele rápido, mas um prazer mais duradouro, tá? Gostaria que vocês imaginassem de uma forma muito simples, tá? Uma gordura caramelizada de salmão. Vocês vão encontrar ali uma untuosidade junto com o chardonnay, tá? Isso vai ser um estímulo direto na nossa amígdala, tá? Que vai associar o aroma com emoção. Eu queria que vocês me respondessem aqui se vocês imaginavam que a amígdala, né? Ela associa aroma com emoção dentro do nosso corpo. Vocês já sentiram isso? Eu quero que vocês me respondam aqui no chat, que depois eu vou ler. Se vocês já sabiam disso, ou se é a primeira vez que vocês têm contato com esse tipo de informação também, né? Ainda falando um pouquinho mais de contraste também, o contraste é aquele conceito de um precisa sobressair o outro, né? É assim que funciona. Então, os opostos que se atraem, esse é o famoso os opostos aí que se atraem. Então, o nosso cérebro, ele acaba liberando um tipo de dopamina, tá? Que gera um tipo de surpresa e vai também trazer um prazer inesperado. Quando você prova um vinho e uma comida que são contrastes, tá? Por exemplo, o doce e salgado, que é um clássico que a gente tem na harmonização. É esse tipo de sensação que traz, tá? O contraste, ele vai acabar sendo ali o tempero que vai despertar uma emoção e vai ter a capacidade de criar uma grande memória, tá? Isso é incrível dentro do nosso cérebro, tá? Eu vou falar também sobre os elementos de sabor que nós temos, tá? Doçura, acidez, sal, amargor e umami. Queria saber de vocês se vocês já ouviram falar sobre isso, sobre esses 5 elementos de sabor. E se ouviram, eu quero que vocês me contem aqui também no chat, pra gente depois discutir sobre isso. O que agrada mais o paladar de vocês? Eu preciso conhecer vocês também, para que a gente possa construir, então, no final dessa live, uma harmonização perfeita. Eu acho que isso pode ser interessante. Então, tudo que eu for falando aqui, eu quero que vocês anotem, para que a gente consiga, então, interagir e criar uma harmonização perfeita a partir de todos esses dados que eu tô dando aqui para vocês, tá? Esses elementos de sabor, eles são um jogo, na verdade, né? Um jogo de opostos que se complementam, tá? Ou seja, gordura, açúcar, pimenta, o sal que realça a fruta do vinho, são coisas que são contrastantes, mas ao mesmo tempo elas se complementam de uma forma muito rica no nosso paladar, tá? Algumas pessoas, e eu digo por experiência própria, são muito sensíveis a alguns aromas, alguns sabores, algumas substâncias, e a gente consegue entender isso de uma forma mais natural e também mais lúcida. Por isso que é muito importante a gente provar muitas coisas diferentes, desde que a gente não seja alérgico, mas sempre estar apurando o nosso paladar e experimentando muitas coisas, experimentando muito vinho, para que a gente possa então achar ali o vinho ideal para nossa degustação, para nossa vida, né? O vinho ideal que a gente possa compartilhar com outras pessoas também. Esse é o lado mais importante que eu vejo, tá?
Bom, vamos lá. Eu vou continuar com vocês falando sobre intensidade agora. Uma intensidade de força com força. Não tem como você ser intenso com uma pessoa um pouco mais fraca, né? Isso vale para os relacionamentos também, né? E entra-se também no relacionamento do vinho com a comida. Bom, o sistema límbico, ele vai acabar rejeitando quando há um desequilíbrio no nosso paladar. E isso é um fato, tá? Isso é um fato. Quando o nosso sistema límbico, ele rejeita esse prato, esse desequilíbrio no prato, a gente sente no corpo e a gente acaba não gostando tanto assim da experiência. Pode estar tudo perfeito, mas vai ter alguma coisa ali que não está fazendo tanto sentido, vamos dizer assim, tá? É isso que acontece. Então, por isso que um prato intenso, ele pede um vinho intenso, para gerar um respeito e uma completude também. Isso é muito importante, tá? Então, se a gente escolhe uma costela assada, lentamente, aquela cozida por horas, sabe? E aquele Malbec típico, argentino, robusto. E é claro, tem que ser Maurício Lorca, porque senão não vai ser um Malbec adequado para isso que eu tô falando. A sensação límbica que a gente vai ter vai ser uma sensação de poder, de satisfação profunda e um prato onde a gente vai se sentir aconchegado. É exatamente isso, tá? A intensidade, ela reconhece intensidade sempre. Sempre. Por isso que não vai dar certo com outros pratos. Ou com outros vinhos. Um vinho mais leve, por exemplo. Porque é quando a gente sente uma força que acaba preenchendo o nosso paladar. E isso precisa ficar muito nítido e vivo na nossa memória, tá? Espero que vocês todos tenham dado um print, porque isso é muito interessante. Você entender um pouco mais sobre o vinho, o equilíbrio desse vinho, com qual prato ele vai ficar melhor ou não. E aí você acaba entendendo o porquê que algumas harmonizações não saem como planejado, porque você precisa sempre entender aquilo que você vai servir com aquilo que você vai degustar. Isso precisa ser um casamento quase perfeito, porque inovar também faz parte da harmonização. Eu vou falar isso um pouquinho mais pro final, tá? Mudou aí? Bom, a gente vai falar agora sobre textura, tá? A textura é uma dança aí de sensações, tá? Gosto muito de comidas com texturas um pouco mais gordurosas, né? Eu gosto de sentir a cremosidade, a gordura, enfim. A crocância também é muito importante e também sentir leveza nos pratos. Isso deixa a nossa experiência mais gourmetizada, né? Até mesmo dentro de casa. A gente consegue ter essa gourmetização dentro da nossa própria casa, tá? Com coisas fáceis também. Mas tudo isso que eu falei, gordura, cremosidade, crocância e também leveza, tudo isso precisa dialogar um pouco mais, tá? Com os taninos, com a acidez e também com o corpo do vinho. Isso é extremamente importante para todos nós, tá? O tato da boca, ele vai conversar com o nosso cérebro via o sistema límbico. Então, a nossa língua vai tatear aquele alimento, vai sentir qual que é a densidade, qual que é aquela textura daquele alimento, para então a gente entender que vinho que pode vir ali, né? Se você conhece muito mais de vinho ou se você não conhece de vinho, isso é uma experiência muito fácil, tá? Da gente entender um pouco mais. Por quê? Todo mundo aqui eu espero que goste de risoto, né? Então, risoto de parmesão cremoso, que já tem bastante queijo, que vai ter uma untuosidade, vai ter um lácteo ali. Se a gente colocar um espumante brut junto com esse risoto de parmesão, vai ficar a oitava maravilha do mundo, tá? Por quê? Porque a sensação límbica que isso vai trazer pra gente é a acidez e as borbulhas, tá? Que vão acabar limpando a untuosidade. Então, vai ser uma sensação
de frescor para o nosso cérebro. Ele vai sentir frescor, ele vai sentir alegria e ele vai sentir renovação. Todo mundo aqui toma vinho, né? Degusta muito vinho e eu tenho certeza que vocês adoram também espumante, justamente por essa sensação de frescor, né? Já dizia Dom Perignon que ele estava bebendo estrelas, e de fato ele estava bebendo estrelas, e é essa sensação. Quando a perlage ela entra em contato com a nossa boca, a gente sente as bolhas estourarem, né? A perlage estourar no céu da boca. É exatamente essa sensação que se manda para o sistema límbico, para que você entenda que aquela bebida com aquele prato se tornou algo refrescante, de sabor explosivo, né, na sua boca. Então a textura, ela vai ser aí como uma dança. Então quando a boca vai sentir, o coração também vai responder, tá? É isso que a gente precisa sempre entender aí dentro dos nossos sentimentos, do que é aquilo que a gente está sentindo, tá? E também junto com isso a gente tem memória sensorial, que são os aromas e as emoções, tá? Nesses pilares aí. Quando, por exemplo, a gente sente o nosso olfato estar mais aguçado, isso acontece muito, e às vezes tem pessoas que são mais sensíveis e outras que não são tão sensíveis assim, a gente entende que o olfato ele tá mais ligado a uma memória emocional. Por exemplo, o cheiro de alguma pessoa que você ama, o aroma, né, de uma pessoa que você ama, se você sente ele em um determinado ambiente, ou se você de repente abre um vinho e lembra uma pessoa, isso é memória olfativa emocional. Ou seja, a sua memória olfativa já sentiu esse cheiro em algum lugar, esse aroma em algum lugar, e ele está trazendo isso para dentro da lembrança de uma garrafa que você abre. Essa é a explicação científica para quando esses momentos acontecem. E eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Eu quero que vocês contem aqui pra gente, que a gente vai responder tudo, tá? Então, isso nada mais é que os aromas do vinho, dependendo do vinho que a gente abre, isso depende de safra também, de produtor, de terroir, isso depende de muitas coisas. Esses vinhos, esses aromas, eles vão despertar algum tipo de lembrança arquivada no nosso sistema límbico, desde que a gente era criança, o que a gente aprendeu o que era cheiro, o que não era. Isso é muito complexo, mas é o que realmente acontece, tá? Por quê? Porque o sistema límbico, ele entende isso como nostalgia, como conforto e como um tipo de conexão, tá? E agora eu vou fazer um exercício com vocês que pode ser bem bacana. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem um cheiro, um aroma muito terroso, de terra mesmo, né? A minha família é do interior do Paraná, então eu tenho um aroma na minha memória olfativa que é de terra vermelha, terra molhada vermelha, né? Olha isso. E só quem já sentiu esse tipo de aroma entende do que eu tô falando. Mas se você não sentiu, então eu quero que você pense em um aroma de terra molhada mesmo, tá? Um aroma mais puxado pro umami, que a gente encontra no cogumelo também, no fungo, tá? Mas eu quero que vocês imaginem esse aroma também com uma nota de cereja, leve, que seja mais suave, sabe? E também um pouco mais úmida. Quando vocês fazem esse exercício de imaginação do que eu falei agora, a gente está colocando para trabalhar o nosso hipocampo, tá? Que vai consolidar a memória mais uma emoção. Então, o hipocampo vai começar a trabalhar para que você faça um remember aí, e encontre esses aromas consolidados na sua memória, tá? Que esses aromas que estão consolidados vão te ligar a uma emoção diferente. Complicado, né? Mas deu para entender, eu acredito. E apesar de tudo isso, de ser complicado, né? Vamos dizer assim,
Tudo isso é muito rico de informação, de conversa também, de entendimento, aprendizado. Não é todo mundo que fala sobre esse assunto dessa forma, e por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, porque eu acho que é muito importante. Às vezes a gente já saiu para tomar um vinho e a gente fala assim, nossa, esse vinho não tá bom. Às vezes não é que o vinho não é bom, é que naquele dia nós não estivéssemos tão preparados para provar aquele vinho daquela maneira, ou não tinha comida adequada para aquele vinho daquela maneira. O que acontece muito nas degustações que acabamos participando, indo. Isso é muito importante. Isso é criar experiência. Quanto mais alinhados com a comida, a harmonização, entendendo o sentimento, o que aquilo pode causar com o vinho, mais extraordinária e diferente vai ser a experiência para cada uma das pessoas ali do que você imaginava. E você pode fazer isso com seus familiares, com seu marido, sua esposa, dentro de casa, tá? O vinho, ele não vai falar só com o paladar que a gente tem, ele vai falar com o cérebro emocional, né? O sistema límbico, ele transforma cada gole em prazer, tá? Ele vai transformar em memória, ele vai transformar em emoção também. Harmonizar para mim é mais do que contar histórias, né? É muito mais. Entre comida, vinho, emoção, ele traz muito mais riqueza de experiência, né? Eu costumo sempre falar que harmonizar não é algo fácil. Nunca é fácil você harmonizar um prato. Porque você precisa pensar em todos os ambientes. Então, o máximo de detalhes que você conseguir para fazer esse tipo de harmonização especial dentro da sua casa, melhor para você. A experiência e a brincadeira vai ser muito mais divertida e os seus familiares, os seus amigos vão curtir muito mais. Até porque a gente não precisa ter regra, tá? Para harmonização. A gente só precisa entender o que a gente quer criar no outro através do nosso sistema límbico, né? Como que a gente quer fazer com que o nosso sistema límbico funcione naquele momento. Eu sei que a gente não pensa muito nisso quando a gente está escolhendo vinho e também está escolhendo um prato, mas eu estou trazendo justamente essa consciência para que a gente possa criar melhores experiências para todas as pessoas que gostamos, né? Eu acho que isso é o que faz com que a gente deixe uma marca muito profunda em todos eles. Eu tô deixando agora aqui para vocês essas aplicações práticas dos pilares, e eu sugestiono que vocês tirem um print para que vocês possam ter guardado, tá? E sempre se lembrarem de algumas regrinhas que são muito básicas, mas que valem super, super, super a pena, tá? Então, eu vou deixar aqui mais uma vez para que vocês possam tirar esse print, tá? E esses foram aí os nossos 4 pilares: equilíbrio, contraste, intensidade, textura, tá? Esses pilares, eles são chaves, que eles vão abrir muitas portas, tá? Dentro do nosso sistema límbico. Quando a gente começar a entender de uma forma muito harmoniosa esses 4 pilares, a gente vai conseguir fazer qualquer tipo de harmonização, até as mais loucas, tá? São elas que vão transformar a comida e o vinho numa experiência, numa memória, numa emoção, e tudo isso vai ser extremamente memorável para vocês, tá? Muito mais do que técnica, a harmonização como que eu vou falar? Um diálogo, sabe? Entre os nossos sentidos e os nossos sentimentos. E a gente sempre precisa ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Só fala pra galera que o quê? Pra printar aqui a nossa Masterclass e marcar vir em ponto, né? Ok. Bom, o meu moderador aqui, gente, tá? Meu moderador tá pedindo para que, se vocês estão assistindo essa Masterclass, eu quero que vocês printem aí, ó, na tela
Vai lá no seu Instagram, marca a gente, me marca, @BilenaLourdes, com 2 Ds, ele vai deixar aqui no chat para vocês, e o @Davi_ponto também. A cidade da onde você está assistindo, deixa lá que você está assistindo a gente, marca, a gente vai replicar, vai repostar no nosso Instagram. A gente quer saber a opinião de vocês, isso é muito, muito, muito importante. Esse conteúdo, mais uma vez, vai ficar gravado para quem não conseguiu pegar algumas coisas, justamente para que vocês respirem isso e entendam de uma forma mais fácil, mais didática. Eu tentei ser o mais didática possível, porque o assunto é um pouco mais complexo, tá? Aqui já nessa última parte, entrando agora para os minutos finais aí, depois a gente tira para responder as perguntas de vocês, e eu quero que vocês mandem perguntas para que a gente possa dialogar sobre isso. A gente entra em uma jornada de descoberta, tá? E é agora que ela começa. Eu dei muitas informações novas de como o nosso corpo reage perante a essas estimulações, né? A gente vai estimular o nosso sistema límbico, né? A partir de hoje, a partir do momento que você se colocou predisposto a entender sobre isso, a abrir sua mente, você vai começar agora uma jornada muito mais diferente, né? Você vai começar a descobrir, tá? E eu falo, descubram, testem, façam experiências diferentes. Juntem, sim, vinho tinto com peixe, por que não? Isso tem que ser realizado, isso tem que ser feito, sabe? Isso tem que ser feito para que vocês possam sempre, sempre, sempre estarem movimentando e acionando o sistema límbico de uma maneira muito mais incisiva, onde ele vai ter um choque e vai entender daquilo que vocês estão fazendo, tá? No paladar. Gosto muito de falar sobre o vinho tinto com o peixe, porque especificamente o salmão com molhos ali que sejam puxados para o maracujá, ou de repente um molho de frutas vermelhas no salmão. Normalmente, quando a gente mistura vinho tinto com peixe, a gente sente um sabor metalizado. Nosso sistema límbico entende isso como veneno, amargor, né? Então ele repulsa aquilo. Então a gente não consegue passar de uma segunda garfada. Quando a gente entende tudo isso, entende como que a gente pode agradar o nosso sistema límbico para que fique melhor, eu sugiro que vocês façam essa experiência em casa. Um vinho Carmenère com salmão. Precisa ter um molho, tá? Salmão grelhado, precisa ter um molho pelo menos de frutas vermelhas, ou que seja ali uma geleia de damasco, ou que seja uma geleia de maracujá, por exemplo. O que vai acontecer? Quando a gente coloca essa mistura, né, na nossa boca, a gente sente esse sabor de salmão com geleia de frutas vermelhas e o Carmenère, a gente sente uma explosão de sabor. Por quê? Porque o nosso cérebro já entendeu que aquilo pode ficar metalizado, porque é essa a imagem que a gente tem, essa é a lembrança que a gente tem normalmente. E quando a gente faz essa experiência, a gente sente e tem um descarregamento de dopamina, que é a sensação do prazer. Então essa é uma para tirar a gente da caixa normal de harmonização e partir para harmonizações mais complexas, melhores, mais gourmetizadas, que vai tirar ali o seu paladar da mesmice, né? De sempre provar o mesmo. Equilíbrio, sempre, né? Isso é muito importante. Esse aqui é um outro pilar aqui da nossa jornada, né? Que começa agora dessa descoberta. Sempre procura começar com equilibrando, né? Eu acho que é uma forma da gente treinar o nosso sistema límbico para que a gente possa apurar cada vez mais tanto o nosso paladar quanto o nosso olfato.
tá? Sempre procurar ter equilíbrio nas harmonizações que a gente decida fazer em casa, principalmente. No restaurante é um pouco mais fácil, né? Normalmente os restaurantes têm essa sugestão e os que não têm estão começando a querer ter agora, né? Mas quando a gente está em casa, sempre procura, para não errar no date também, o equilíbrio. Eu acho que isso vale muito a pena, tá? E principalmente, foi a última coisa que eu coloquei aqui, sinta essa experiência. A harmonização de vinhos, além de ser uma arte, e isso eu gosto de falar sempre, você precisa sentir a harmonização dentro de você. Não é só ler, não é só, vou harmonizar isso com aquilo, o salgado com o doce. Não, você precisa sentir a harmonização. O que isso está despertando em mim? Qual é a sensação que eu tive quando eu provei esse vinho com essa comida? A gente precisa nomear isso, porque quando a gente nomeia e sente isso com mais veracidade, a gente consegue obter uma experiência incrivelmente maravilhosa. E principalmente, a gente consegue dar essa experiência, proporcionar essa experiência para as outras pessoas de uma forma extraordinária, e eu tenho certeza que vai ser inesquecível. E é isso que eu tinha para falar. A gente tem, né, uma hora passa sempre muito rápido. A gente tem alguns minutos para perguntas, para responder essas perguntas. Então, meu moderador está aqui para a gente escolher algumas perguntas. O Jorge está aqui comigo. Okay. E a gente vai responder algumas perguntas. Eu quero que vocês me mandem. Não sintam vergonha de não saber ou não entendeu. A gente volta, explica de novo. Eu quero que vocês saiam daqui com conhecimento. E que vocês também repassem isso a outras pessoas. E expliquem também numa roda de amigos o que vocês aprenderam. Porque é complexo, mas é um assunto extremamente enriquecedor. E aí, temos perguntas? Deixa eu ver aqui. O Leandro tá perguntando do equilíbrio de harmonização, se funciona também ao molho de maracujá ou laranja. Peraí. Porque eu adoro salmão ao molho de maracujá, ele falou. Não entendi, desculpa. Lê de novo pra Ele mim. perguntou assim, se funciona também ao molho de maracujá ou laranja. Acho que quando você estava comentando sobre o equilíbrio de harmonização. Legal. Porque ele adora também, adora salmão ao molho de maracujá. Bom, Leandro, vou te responder de uma forma bem específica, né? Maracujá funciona muito bem com o Carmenère, porque o Carmenère, ele tem pirazina, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito fã de pirazina. Quem me conhece intimamente sabe sobre isso. Quem me conhece no mundo do vinho sabe sobre isso, inclusive. E aqui dentro da Vinho em Ponto a gente tem o Carmenère, que eu amo, que é da linha El Maiten, que não tem tanta essa substância de pirazina. Pirazina nada mais é, gente, do que aquele aroma muito forte de pimentão. E aquele pimentão verde que a gente sente muito acentuado, tá? Isso é uma substância que se chama pirazina. Quando você tem o contraste com o molho de maracujá, a gente encontra uma acidez extremamente elevada. Se eu coloco pimentão verde com maracujá, a gente entende que ali tem uma conversa também, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um choque de acidez, a gente tem também um equilíbrio quase perfeito, tá? Quase. Mas a gente consegue encontrar um equilíbrio bacana ali, que vai dar uma sensação de surpresa para o nosso sistema límbico. Ele não vai ser extremamente agradável, adocicado, aconchego. Não, ele vem como uma emoção de que surpresa, uau, entendeu? É exatamente isso. Quando a gente coloca um molho de laranja, por exemplo, a laranja por si só, ela acaba sendo um pouco mais adocicada, ela tem um dulçor natural, né? Já nesse caso, um merlot ficaria bem mais bacana. Merlot, pela classificação ser médio encorpado, leve, médio ali, dependendo do merlot também, se a gente coloca um salmão com molho de laranja, a gente vai conseguir ter ali aquela sensação de
aconchego, de algo suave, delicado, algo que tenha elegância, sabe? A gente entra numa outra linha. Para esse tipo de harmonização, obviamente, eu recomendaria um Bordeaux 100% Merlot, né? Acho que seria uma experiência incrivelmente surpreendente, tá? Temos mais perguntas? Beleza. Tem o Saber do Vinho, pergunta assim: as regras de harmonização são quase uma fórmula, mas será que o sistema límbico, com emoção e memória, não pesa mais do que a técnica na hora de comer e beber juntos? Ele completa aqui também. Pergunto isso porque, no fundo, o vinho emociona. O vinho que emociona é o que a gente mais lembra depois, né? Sim, tá. Mas será que... Bom, as regras de harmonização são quase uma forma, mas será que o sistema límbico... Olha... Isso vai depender muito do seu grau de instrução, né? E por que eu tô falando isso? Se você já entende um pouco mais de vinho, se o seu paladar já é um pouco mais apurado, o que vai acontecer? O nosso sistema límbico, ele vai pesar um pouco mais do que técnica. Por quê? Porque além da técnica que a gente já tem, que é algo científico, é técnico, a gente tem um sentimento. A gente vai entender esse sistema acontecendo dentro da gente, tá? Então, respondendo aí a sua pergunta, né? O vinho que emociona é o que a gente mais lembra depois? Depende. Porque tem várias formas da gente se emocionar com o vinho, né? E agora eu vou colocar você para pensar comigo. O vinho que nos emociona, ele pode ser um vinho doce, um vinho mais seco, pode ser um champanhe, pode ser um espumante. Isso tudo vai depender muito do local que a gente está, da situação que a gente está vivendo, de onde estamos degustando esse vinho, né? Que é totalmente diferente de um ambiente, por exemplo, de quando vamos a uma feira de vinhos. Quando a gente vai na feira de vinhos, qual que é o nosso propósito? Único e exclusivo de apurar o paladar, degustar muitos vinhos diferentes para que o seu próprio sistema límbico entenda o que está acontecendo ali na transformação do seu paladar. Então, até nessas horas, ele está sendo utilizado, porque a gente está usando as nossas papilas degustativas e a gente precisa entender o nosso olfato e o nosso paladar também, para complementar tudo isso, tá? Então, o sistema límbico, eu diria, na minha opinião, tá? Ele pesa muito mais do que a técnica. A técnica, ela tá vindo ali para te embasar. Mas o sistema límbico, ele faz parte do nosso sistema central, nosso sistema nervoso. Então, ele comanda essa informação. Acho que é isso. Uhum. A Mônica também, Alexandra, eu acho. Qual a melhor combinação caso a pessoa queira tomar um vinho claro, verde ou rosé, e um tinto? O que você recomenda? Qual a melhor combinação caso a pessoa queira tomar um vinho claro, verde ou rosé e um tinto? Uau! Mônica, mas em qual situação? Você quer harmonizar com algum prato? Ou formula melhor a sua pergunta para que eu possa te ajudar nisso. Mas já te digo, já vou complementar, eu acho que aí já dá tempo de você conseguir fazer essa pergunta. Eu gosto muito, muito, muito de vinhos brancos. Os vinhos brancos, para mim, no meu sistema límbico, por exemplo, ele causa uma sensação sempre de frescor, é isso que eu busco, é essa sensação que o meu cérebro busca nos vinhos brancos. Sensação de frescor, de untuosidade também é muito bom para mim, principalmente nos brancos. A untuosidade do vinho branco traz uma sensação de aconchego, de lar para mim. Isso é indescritível. Então, para responder essa sua pergunta, do que eu recomendo, você precisa me falar o que você pensa, né, melhor sobre isso. Então, reformula a sua pergunta que eu consigo
te responder isso de uma forma mais clara, né? Não, né? Acho que depende. Acaba. Já foi tudo. Já foram todas. Legal, legal. Ah, tá. Ah, tá. Ela respondeu aqui. Quero dizer que na mesma noite posso iniciar com um branco a partir de um tinto. Sim, pode sim. Sempre que você for fazer uma harmonização, tipo um jantar na sua casa, por exemplo, vou falando aqui e aí você vai respondendo aí conforme a gente for esticando, afunilando as ideias, desculpa. Todas as vezes que você for dar um jantar na sua casa e você quer surpreender as pessoas, eu gosto muito de fazer isso, que é começar oferecendo, por exemplo, uma salada fresca de queijo de cabra. Alface com queijo de cabra, básica, ou até mussarela de búfala mesmo. E com isso, é legal você servir um espumante brut ou, de repente, um Sauvignon Blanc, tá? Sauvignon Blanc pode ser argentino, pode ser também chileno. Acredito que ali tem uma acidez muito boa e equilibrada também, que vai combinar perfeitamente com essa entrada de salada, tá? E após isso, seguir com um tinto. E esse tinto, para a gente não perder a empolgação, né? O sentimento que a gente já trouxe de uau, que combinação perfeita, a gente pode continuar em um Pinot Noir e um risoto de cogumelo, tá? Logo em seguida. Por quê? Porque o umami com a sensação de cereja, de frutas vermelhas que o Pinot Noir tem, vai trazer aquela sensação de nossa, estou em casa, estou aconchegado, que comida gostosa, né? Após a surpresa, a gente sempre tem que trazer o jantar, quando ele é realizado na nossa casa, para o aconchego. Você pode ter certeza, a pessoa vai achar isso inesquecível, tá? Para finalizar, obviamente, eu recomendo um Porto ou, de repente, um Late Harvest, que seja um Dolce natural, com uma sobremesa estilo tiramisu, que a sobremesa não seja extremamente doce, mas ela tem ali um fundinho mais amargo para entrar como contraste. Então, eu começo o meu jantar com uma surpresa, eu trago o meu jantar no prato principal para o aconchego, para o lar, né? E eu termino o meu jantar, tá? Com essa sensação de doçura, sabe? De, nossa, que jantar perfeito. É esse o trabalho do nosso sistema límbico. É isso, gente. Estouramos o tempo, temos mais tempo para quantas perguntas? Acho que não tem mais perguntas lá. Não, né? Bom, gente, temos mais perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, enviem para mim. Eu estava online no Instagram, não estou mais, mas estava online lá no Instagram. Segue lá. A gente deixou aqui para o seu arroba aqui no Ótimo. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, ou se tiverem mais perguntas, me mandem aí, que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Até porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Mais uma vez, ficou gravada, está gravada. Eu aqui, muitas câmeras. Estou gravando essa masterclass para que vocês tenham aí guardado, para que vocês possam assistir de novo. É muita informação. Hoje o cérebro de vocês recebeu uma expansão de consciência relacionada a esse assunto, tá? Então, não se sintam tímidos, perguntem. Eu espero que vocês estejam degustando vinho também, porque eu estou. E que vocês mandem o que vocês precisam, né? Eu e o moderador aqui hoje estamos degustando vinho. E eu espero que vocês mandem perguntas. Se vocês não conseguirem mandar perguntas hoje,
o nosso arroba tá aí fixado nos comentários, tanto o meu quanto Davi em Ponto. Estaremos respondendo as perguntas de vocês através do chat, do direct. Pode mandar lá, que a gente sempre vai estar de olho, tá? Quanto tempo temos ainda, moderador? Acho que agora a gente pode encerrar. Já. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço imensamente a companhia de vocês, por vocês estarem aqui comigo, participarem, né, pelas perguntas. Isso é muito bacana quando a gente tem essa conexão e esse diálogo também. Mandem aí o tema que vocês querem de próxima Masterclass, ou se vocês querem saber um pouco mais desse assunto, um pouco mais a fundo. Esse é um assunto muito grande, a gente tem muitas ramificações diferentes. O que eu tô trazendo para vocês aqui é só a pontinha de um iceberg, que a gente pode conversar muito mais. Isso dá margem para muitas harmonizações diferentes, para uma turma que seja presencial. De repente, vamos pensar sobre isso, para que a gente possa testar coisas juntos, né? E é isso. Obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam, vai ficar gravado, a gente vai contar isso para todo mundo, tá bom? Obrigado, um beijo, boa noite e abra a garrafa sempre. E tem que ser com a vinha em ponto, tá? Tchau, tchau.